Meus amigos, quando você para analisar que nem o fator São Januário está sendo mais determinante para o Vasco conseguir fazer bons jogos, aí você vê que realmente está muito preocupante a situação do Vasco. É muito perigoso o futuro do Vasco. O Vasco hoje não conseguiu competir contra o Operário jogando em São Januário. São Januário não fez a diferença na Copa do Brasil. É verdade, passamos nos pênaltis, graças ao goleiro, não graças a São Januário, que o Vasco empatou o jogo. E ontem, uma derrota humilhante, cara, no meu modo de ver, para o Red Bull Bragantino, onde o Vasco teve a capacidade de tomar o gol mais rápido do Campeonato Brasileiro, 1 minuto e 40, se eu não me engano. Um absurdo, né, cara? É um absurdo. É o retrato da gestão Pedrinho. Tudo isso que está acontecendo já era previsível pelos erros, não de agora, mas sim do passado, de um ano atrás, de meio ano atrás. É mais ou menos por aí, cara, porque continuam errando. Os caras não conseguem aprender. O Vasco está sangrando. O Vasco está indo a ladeira abaixo. O Vasco não tem condições de ficar na primeira divisão dessa forma, cara. Não dá. O elenco é extremamente limitado. O elenco já está cansado. Não temos elenco para essa maratona de jogos. 3 competições, cara. É nítido que o Vasco tinha que dar prioridade para o Campeonato Brasileiro. No final do ano, ninguém quer ver o Vasco rebaixado, mas eles estão fazendo de tudo para o Vasco cair. Tem que abrir mão de Sul-Americana, cara. Infelizmente, é uma chance de título, mas o que adianta ganhar a Sul-Americana e no fim do ano o Vasco cair? Você faria isso? Você trocaria um título de Sul-Americana por mais um rebaixamento, cara? Com certeza não, né? O torcedor quer que o Vasco fique na primeira divisão. Não temos elenco para disputar a Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileiro. Tá nítido isso. Tá escancarado. O planejamento, o erro de planejamento da diretoria do Vasco é absurdo, cara. É absurdo. Contratações erradíssimas. Você vê que 2, 3 jogadores que dão certo no time principal do Vasco, desde a chegada do Pedrinho, desde que ele tomou posse do futebol do Vasco, tirou o futebol da mão da CSA Partners. O Vasco não tem elenco, cara. Contratações aconteceram, o Vasco gastou dinheiro em jogadores, mas jogadores reservas e até mesmo jogadores que sequer são relacionados, às vezes, sequer para ficar no banco de reservas. Como foi Lucas Oliveira, se não me engano, no jogo passado, nem sei se ele foi relacionado para esse último jogo. O Jean Davi nem vinha sendo relacionado. O Lloyd Augusto teve jogo que ficou de fora. Benjamin Garré é reserva. Todos esses jogadores, eles são reservas absolutos ou às vezes nem relacionados são. O Vasco ainda vive com o elenco montado pela CSA Partners. Olha só, olha que ridículo que é essa situação. Mas é a verdade, não tem como negar. 99% do time principal, do time titular do Vasco, quem trouxe foi os caras lá da CSA Partners. E o Pedrinho já está no Vasco há um ano. Ele não tem a capacidade de montar um time melhor para o Vasco. Se o time da CSA Partners já era fraco, por pouco não caiu de divisão contra esse mesmo Red Bull Bragantino lá em 2023, o torcedor logicamente esperava que fosse melhorar um pouco mais com a gestão do Pedrinho, né? Essa era a expectativa, porque muitos escolheram ele como tipo uma solução para o Vasco. Ah, agora o Vasco vai ter paz. Não, tá piorando, cara. O torcedor tá voltando a ter aqueles velhos pensamentos. Caralho, velho, a gente vai cair. Pô, infelizmente esse Vasco aí é o pior Vasco da história. Com certeza, tudo aquilo que a gente imaginou que não tinha que acontecer nesse ano tá acontecendo. Primeiramente, primeiro ponto errado nessa temporada, vamos falar de 2025, contratação do Fábio Carille. Um treinador que claramente não era para ser técnico do Vasco. Claramente, era nítido, não tinha que ter trazido o Fábio Carille. Trouxe. Contratações erradíssimas, erradíssimas. Foi contratar também lá nos últimos dias de janeiro de transferências, antes de terminar o Campeonato Carioca, onde trouxe o Lloyd Augusto, trouxe aí também o Benjamin Garré e acertou no Nuno Moreira. Anteriormente já tinha contratado alguns jogadores, que foi o Lucas Freitas, foi aí o Maurício Lemos, foi também o Lucas Oliveira e o Tietê. Com certeza, só o Lucas Freitas e o Tietê até agora estão dando certo. Maurício Lemos, que era para ser o xerife na zaga, vindo de um time onde ele não era titular, de um time que às vezes ele sequer era relacionado, lá no Atlético Mineiro. O Vasco trouxe ele para ser a solução da zaga e ele não é. Ele sequer entra em campo, ele sequer ganha minutos, porque está com problema de lesão, já vinha com um longo histórico de lesões, o Vasco trouxe ele mesmo assim, e ele não faz diferença alguma na zaga do Vasco, que é o setor mais carente. E o Lucas Oliveira, cara, uma piada, né? O Vasco trouxe um jogador que era reserva do Kyoto Sanga do Japão. Tá de sacanagem, tá de sacanagem. O cara era jogador do Cruzeiro na Série B. Na Série B, não na Série A do Campeonato Brasileiro, na Série B. É difícil, né? E trouxe esse cara para ser a solução. O Lucas Freitas foi realmente uma grata surpresa. Realmente, foi um acerto, sim. Não tem como a gente negar. É um jogador que pode progredir, melhorar mais ainda. Tem muito torcedor que ainda não gosta do Lucas Freitas, mas comparado com o que temos no nosso elenco, é aceitável em comparação aos outros jogadores, né? Porque dava para ser melhor.
Era para ser uma zaga muito melhor, uma zaga mais produtiva. Infelizmente, o Vasco não acertou tanto assim na zaga, exceto pelo Lucas Freitas, que de 3 contratados, um apenas vem dando certo. E outra situação, o Tietê, mais um acerto, um jogador experiente, está fazendo aí uma certa diferença no meio campo, mas tem jogos que ele oscila bastante, né? Mas é um jogador que vai ajudar muito o Vasco, um jogador voluntarioso, né? Ainda tem suas limitações, até porque o elenco todo é muito limitado, né? O elenco mesmo do Vasco não consegue potencializar outros atletas, né? O elenco em si não consegue se autoajudar. Também, um dos fatores determinantes também para que o Vasco vá mal na temporada é a falta de rendimento, a queda de rendimento de muitos jogadores. Tanto por conta da escolha do Carille, ou talvez, sei lá, cara, o jogador esteja realmente na péssima fase, o pessoal talvez fora de campo, a gente não sabe o que passa na vida de um jogador, né? A gente viu outro dia o Hugo Moura aí passando por um grave problema de familiar, né? E a gente não sabe o que está acontecendo, por exemplo, com o Lucas Piton, cara. O Lucas Piton hoje é um dos piores jogadores do Vasco, ninguém fala tanto assim, velho. Mas ele continua lá como titular incontestável, velho. O jogador não tá jogando nada, cara. Tudo é nas costas do Lucas Piton. E o João Vitor, cara, é o pior jogador do Vasco. Eu não canso de falar isso aqui. O Jean Davi é o ápice, é o maior de todos, é o pior de todos. Mas o João Vitor é o segundo, velho. Não dá, mano. Não dá, velho. Ele é um zagueiro horroroso, velho. Não dá pra ficar elogiando um cara desse, velho. No dia que ele fez um golzinho lá contra o Fluminense, um monte de comentário. Tá vendo? Critica mais, critica ele, fala dele. Pois é, tá lá, mano. Todo jogo entrega, mano. Todo jogo é marcando fogo falar Léo Pelé, né? Infelizmente, esse é o retrato do Vasco, dessa diretoria. O Vasco está hoje na 15ª colocação, com 10 pontos conquistados apenas, em 11 jogos disputados. Da turma de baixo, onde você pega ali do São Paulo até o Sport, que é do 13º até o 20º, só o Vasco e o São Paulo jogou. Só que o São Paulo tem 2 pontos a mais e tá na 13ª colocação. O restante, ninguém jogou ainda, cara. Fortaleza vai jogar com o Flamengo. Vitória vai jogar também na rodada, se eu não me engano, contra o Corinthians. Santos vai pegar o Botafogo. Juventude tem um clássico com o Grêmio. E o Sport não tem chance de ultrapassar o Vasco. Vai jogar ainda nessa rodada também. Para você ter ideia, dependendo dos resultados, o Vasco pode parar na penúltima colocação. Penúltima colocação, dependendo desses resultados, velho. Complicado, é a situação que o Vasco se enfiou. Vai ser difícil porque o próximo jogo do Vasco será somente daqui a 12 dias. Vamos enfrentar o São Paulo fora de casa, no Morumbi, onde o Vasco historicamente não consegue vencer o São Paulo. Um adversário que vai ter tempo também para trabalhar, tem um elenco um pouco mais qualificado que o Vasco, não é tanto assim, não acho o São Paulo isso tudo, mas tem ainda um time um pouco melhor do que o do Vasco e ainda joga em casa. Certamente é favorito. O Vasco, por mais que vai ter 12 dias aí para trabalhar para essa partida, mas realmente não sabemos se esse elenco vai ser capaz de pelo menos pontuar nesse jogo. E como eu já falei aqui inúmeras vezes no canal, você ir para uma pausa, para um Mundial que vai ter de um mês mais ou menos, com a janela de transferências aberta, dentro da zona do rebaixamento, você tá pedindo pro mercado te olhar ali com o olho torto, cara. O mercado não vai olhar pro Vasco assim, pô, caraca, eu quero jogar no Vasco. Muitos jogadores vão olhar a tabela, pô, como é que tá o Brasileirão. Pô, o time que me quer tá na penúltima colocação. Será que eu vou? Isso pode acontecer com o Vasco, cara. Isso aqui é fato. Isso pode acontecer. Isso acontece no futebol. O jogador não quer estar jogando em time ruim. Nenhum jogador quer para time fraco, cara. O jogador quer estar competindo. O jogador quer jogar com os melhores. Infelizmente, o Vasco hoje não é um dos melhores times, né? Não é top 8, como já falou e confirmou, né? Também o presidente Pedrinho. Porque ele primeiro falou que era top 8 e depois confirmou isso para os jogadores, cara. Um absurdo, cara, não dá. Infelizmente, essa é a nossa situação, né? Só entrando um pouquinho no que foi o jogo ontem, cara, um absurdo, né, velho? O Vasco perder o jogo da maneira que perdeu, também criamos muitas chances, tivemos a posse de bola do jeito que o Diniz gosta, só que não temos qualidade no elenco, né? O Vasco tomou um gol 1 minuto e 40, cara, 1 minuto e 40. Nem time amador toma gol dessa maneira. O Vasco tomou, né? Uma displicência total ali na marcação, o Vasco muito mal o jogo inteiro, o segundo gol foi bizarro, cara. Bizarro, velho. O Red Bull, cara, nem tava forçando, nem criou asas para fazer isso que eles fizeram com o Vasco. Literalmente, a defesa do Vasco é uma mãe para os adversários. Como eu falei, São Januário já não faz mais diferença, não tem mais essa, a mística de São Januário não faz mais diferença para esse elenco, cara. Esse elenco é um elenco fraco, um elenco de derrotados. Essa é a nossa situação, o Vasco criou chance e perdeu um caminhão de gols, né? Só o Verratti deve ter perdido uns 15 gols, cara. Impressionante, né? Não acertou uma cabeçada ontem. Difícil. Teve uma no primeiro tempo que ele cabeceou pra baixo, a bola subiu, velho. Ali era, pô, o Verratti no auge, cara. Faria aquele gol com uma certa tranquilidade. Você já tá vendo que, como eu falei, cara, isso já tá respingando. Essa péssima fase já tá respingando os principais jogadores. O Verratti ontem foi, até certo ponto, criticado por torcedores pelo número de gols que ele perdeu. Outros jogadores que estavam jogando bem não foram tão bem assim no jogo de ontem, como, por exemplo, o Paulo Henrique. Foi horroroso, cara.
Um dos piores jogos do Paulo Henrique é a camisa do Vasco. Difícil, né? O primeiro tempo dele foi tenebroso, tenebroso, não dá. Mais uma vez, vou frisar aqui, não jogo a culpa pro Diniz, acho que ele não merece essa culpa. Sei que posse de bola ficou marcado na carreira dele, né? Ah, posse de bola que importa. Isso é zoeira, né? Mas ele não pede isso pros jogadores. Mas ele quer sim ter a posse de bola, porém o Vasco não tem construção, o Vasco não tem qualidade para chegar na cara do gol e fazer os gols necessários, né? E além do mais, pegou um treinador extremamente qualificado, que é o treinador lá do Red Bull Bragantino, que agora esqueci o nome dele. Fernando Seabra é um cara sensacional, um ótimo treinador, e ele deu aulas, deu um nó tático no Diniz ontem no elenco do Vasco, né? Com certeza o Red Bull mereceu a vitória, o Vasco não tem condições alguma de competir bem aí nesse Campeonato Brasileiro se nada mudar. Se continuar desse jeito, vamos lutar até o fim para não cair de divisão. Deixem nos comentários qual a sua opinião sobre esse momento do Vasco, cara. É um desabafo, sinceramente, não tem informação, é um desabafo, é a minha opinião. Para mim, o mal culpado nisso tudo se chama Pedrinho, porque ele continua sendo omisso. Felipe não tem que mais estar no Vasco, tá lá. Outras pessoas não têm que trabalhar no Vasco, o scout do Vasco é horroroso, é ridículo, não dá. Cara, simplesmente, tô preocupado, é um ano que tô muito preocupado. Para mim, o Vasco tem que abrir mão de tudo e só focar no brasileiro para não cair de divisão. É isso aí, pessoal, tamo junto, forte abraço, é nóis.